Um ataque à cidade ucraniana de Kramatorsk fez pelo menos 11 vítimas mortais e mais de 60 feridos. Zelensky diz que quer os terroristas russos em tribunal, mas Moscovo diz só ter atingido alvos militares. As imagens aéreas sustentam o relato de quem assistiu de perto ao ataque na zona de Kramatorsk. Desatei a correr, mal ouvi a explosão. Fugi para um café próximo, onde tudo desapareceu. Não havia nada, nem janelas, nem portas, só destruição por todo lado. Medo, horror, em pleno século XXI. Nem sei como descrever. O meu filho morreu na guerra e agora isto. O balanço das autoridades ucranianas registra até ao momento 11 mortos, 3 deles crianças, e mais de 60 feridos, um deles bebé de meses. Consequências, diz Kiev, de um ataque russo que atingiu uma pizzaria e as estruturas em volta e obrigou a intensas operações de busca e resgate durante o dia, com apoio de cães pisteiros e psicólogos. Os serviços de segurança da Ucrânia já anunciaram a detenção de um homem residente na área, suspeito de ter ajudado a Rússia a direcionar o míssil em causa. O presidente Volodymyr Zelensky quer punição rápida para os responsáveis. Cada uma destas manifestações de terror prova repetidamente ao mundo inteiro que a Rússia merece apenas uma coisa como resultado de tudo o que fez: derrota e um tribunal, julgamentos justos e legais contra todos os assassinos e terroristas russos. Também a União Europeia reagiu ao ataque através de Josep Borrell, que fala em mais uma demonstração de terror da Rússia sobre os civis ucranianos. Mas Moscovo nega ter atingido alvos civis e fala, como habitualmente, em intenções militares. Depois da garantia de Dmitry Peskov, também o Ministério da Defesa russo explicou que o ataque em Kramatorsk atingiu um posto de comando de unidade do exército ucraniano. Moscovo vem também negar os relatos das Nações Unidas sobre o facto de a Rússia ter prendido mais de 800 civis. O porta-voz do Kremlin garante que Moscovo apenas tomou medidas para retirar das zonas de guerra as crianças que lá estavam. Mas outras zonas foram atacadas. Em Kharkiv, um bombardeamento terá feito pelo menos 3 mortos. A capital ucraniana recebeu a visita dos presidentes da Polónia e da Lituânia. Na reunião com Zelensky terão falado sobre a ameaça de um ataque russo à central nuclear de Zaporizhia. Já no que toca ao acordo para a exportação de cereais, parece continuar em risco. A probabilidade de a Rússia vir a abandonar o contrato já em julho mantém-se elevada, já que Moscovo continua a queixar-se de não estarem a ser cumpridas partes do acordo assinado. E sobre a integração na NATO, a Ucrânia diz querer um sinal de que pode aderir à Aliança Atlântica depois da guerra, como tem sido dito pelo secretário-geral Jens Stoltenberg. Já a Suécia espera a adesão nas próximas semanas. A garantia foi dada hoje pelo primeiro-ministro do país, que acredita conseguir seguir o caminho da Finlândia, apesar da resistência da Turquia. O Kremlin nega que um dos principais generais russos soubesse da rebelião de Prigozhin, como foi avançado pela imprensa norte-americana. Mas, horas depois destas declarações, soube-se que o general em causa desapareceu. A suspeita relatada pelo The New York Times recaía sobre Sergei Surovikin. Segundo o jornal, este importante general russo estaria a par da rebelião liderada por Yevgeny Prigozhin antes de ela começar. No entanto, o Kremlin assegura que a notícia é falsa, apenas um rumor e exemplo da especulação que se espera que seja criada em torno dos últimos acontecimentos. O jornal cita, contudo, vários responsáveis do exército norte-americano que estarão a tentar perceber se Surovikin chegou a ajudar Prigozhin nas ações do último fim de semana. E a verdade é que, horas depois destas notícias, soube-se que o general em causa e ex-comandante das forças russas na Ucrânia não é visto desde sábado. Há suspeitas de que esteja a ser interrogado. Moscovo está agora a estudar mudanças na lei na sequência da rebelião que colocou em perigo a liderança do presidente Putin. Do Kremlin veio também a garantia de que a Rússia vai continuar na República Centro-Africana, mas separada do grupo Wagner.
A Ucrânia tenta agora virar a seu favor o conflito entre o líder russo e o conjunto de mercenários. Hoje, o conselheiro de Zelensky disse mesmo que começou a contagem decrescente para o fim de Vladimir Putin. Já Joe Biden considerou que o presidente da Rússia é um intocável e que é difícil concluir que tenha saído enfraquecido dos recentes acontecimentos. A periferia de Paris foi ontem à noite palco de violentos protestos originados pela morte de um jovem de 17 anos abatido pela polícia depois de ter fugido a uma operação de trânsito por estar a conduzir sem documentos. Emmanuel Macron fala numa morte injustificável. Em Nanterre, bairro localizado na periferia de Paris, limpam-se os destroços e as marcas deixadas pela violência vivida na noite passada. Dezenas de carros foram incendiados após os confrontos naquele bairro francês, que depois se alastraram a outros municípios dos subúrbios de Paris. 31 pessoas foram detidas e 41 polícias ficaram feridos na sequência dos incidentes, movidos pela revolta popular após a morte de um jovem pela polícia francesa. Nael, um rapaz de 17 anos, foi ontem morto depois de se ter recusado a obedecer a um controlo rodoviário. O jovem tentou fugir da polícia por estar a conduzir sem documentos, mas acabou por ser baleado mortalmente no peito. Inicialmente, a polícia alegou que disparou depois de o adolescente ter tentado atropelá-los. Mas as imagens captadas num vídeo amador revelam uma versão diferente. 2 polícias ao lado do veículo, um deles com uma arma apontada ao condutor. Depois do carro avançar, é ouvido um tiro que se revelou fatal. Uma morte para Emmanuel Macron injustificável. Temos um adolescente que foi assassinado. É inexplicável, indesculpável. E antes de mais, estas são palavras de afeto e de dor partilhada com a família. Palavras duras que não caíram bem aos sindicatos da polícia. Já foi, entretanto, aberta uma investigação ao caso, com o agente responsável pelo disparo a ser detido sob acusações de homicídio voluntário. Apesar dos apelos à calma popular, o governo francês destacou mais 2.000 polícias para Nanterre devido aos receios de novos confrontos. Um caso que veio reacender a polémica sobre a atuação da polícia francesa. No ano passado, em 25.000 operações de trânsito, as autoridades dispararam 150 tiros. 13 pessoas morreram. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Portugal é o 7º país mais seguro do mundo. A conclusão é do Global Peace Index, publicado esta quarta-feira pelo Instituto para a Economia e Paz, com Portugal a subir uma posição em relação ao ano passado. No topo da lista mantém-se a Islândia, considerado o país mais seguro do mundo desde 2008. Em segundo lugar ficou a Dinamarca e depois a Irlanda, que desceu uma posição para finalizar o pódio. Afeganistão, Iémen, Síria, Sudão do Sul e República Democrática do Congo continuam a ser os locais mais perigosos do mundo. Seguem-se Ucrânia e Rússia devido ao conflito que teve um impacto significativo na pacificidade a nível mundial, principalmente na Europa, que ainda assim continua a ser o continente mais seguro a nível global. Foi confirmada a morte do ator Julian Sands depois de terem sido encontrados restos mortais nas montanhas na Califórnia. O ator britânico estava desaparecido desde janeiro, enquanto caminhava sozinho na zona de Mount Baldy, nas montanhas de San Gabriel, a cerca de 80 km de Los Angeles. Os restos mortais foram encontrados no sábado por pessoas que caminhavam na zona e foram agora oficialmente identificados como sendo do ator de 65 anos. Julian Sands ficou conhecido pelos papéis em filmes como The Killing Field e A Room with a View e ainda pela participação em séries televisivas como Smallville. Os incêndios no Canadá já libertaram mais dióxido de carbono nos primeiros 6 meses de 2023 do que na totalidade de qualquer outro ano contabilizado. Os fogos no país já libertaram um total de 160 megatoneladas de carbono para a atmosfera. Sozinhos, os incêndios deste ano representam já 10% do total de emissões globais de carbono dos incêndios florestais de todo o ano de 2022, segundo números do Serviço de Monitorização da Atmosfera Copérnico. A temporada de incêndios sem precedentes no país, alimentada pelo tempo quente e seco, que se deverá manter até ao fim do verão, já queimou mais de 7,7 milhões de hectares de terreno.